Pense comigo, meu irmão. E se eu te dissesse que o maior obstáculo que você está enfrentando hoje, essa dor, essa luta, essa muralha que parece intransponível, é, na verdade, o portal para a maior bênção que Deus já preparou para a sua vida? Imagine se aquilo que você mais teme é justamente o que vai te levar ao lugar onde sua fé será recompensada de forma sobrenatural. A palavra de Deus nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Salmos 35. E é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao canal Essência do Louvor 3.0, onde juntos mergulhamos nas profundezas da palavra, buscando revelações que transformam vidas. Eu sou seu amigo, e hoje quero profetizar sobre a sua casa, que haja paz, que o haja cura, que haja restauração, e que toda muralha caia por terra em nome de Jesus. Antes de continuarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E comenta aqui embaixo. Eu confio em Deus, mesmo diante do meu maior obstáculo. Porque hoje, meu irmão, você vai entender que a bênção está além da dor, que o milagre está além da espera, e que a vitória está além da batalha. O tema de hoje é profundo, é espiritual, é profético. Além do seu maior obstáculo, está a maior bênção de Deus. Confie nele, e eu te prometo, a última revelação deste vídeo será a mais poderosa de todas. Fique comigo, até o final, porque vamos caminhar juntos por histórias bíblicas, por experiências de fé e por momentos que vão despertar o seu espírito para algo novo. Você já se sentiu como se estivesse preso em um deserto? Como se Deus estivesse em silêncio? Como se tudo estivesse contra você? Pois saiba, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. E o deserto não é castigo, é preparação. Hoje vamos entender por que Deus permite certos obstáculos e como esses obstáculos são, na verdade, instrumentos divinos para te levar ao próximo nível espiritual. Vamos começar com uma pergunta que vai ecoar no seu coração. Você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando não entende o caminho? Porque é aí que começa a verdadeira fé. A fé que não depende de vista, mas de confiança. A fé que não se apoia em lógica, mas em promessa. Prepare-se, porque a jornada começa agora. E o que vem pela frente é revelação pura. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você já percebeu como Deus trabalha de formas que muitas vezes não conseguimos compreender? Às vezes, Ele nos coloca diante de gigantes, não para nos destruir, mas para nos revelar o poder que há em nós através dele. Lembre-se de Davi, um jovem pastor de ovelhas, sem armadura, sem espada, sem treinamento militar, mas diante de um obstáculo chamado Golias, ele não recuou. Por quê? Porque ele sabia que a força não estava nele, mas no Deus que o enviou. E aqui está uma revelação para você hoje. O tamanho do seu obstáculo é proporcional ao tamanho da bênção que Deus quer liberar. Você está enfrentando uma enfermidade? Uma crise familiar? Uma porta que não se abre? Então escute com atenção. Deus não está em silêncio. Ele está te moldando. Em Romanos 8:28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmão, inclusive o obstáculo, inclusive a dor, inclusive o tempo de espera. Deus usa o obstáculo como ferramenta. Ele não desperdiça sofrimento. Ele transforma lágrimas em testemunhos. Ele converte deserto em altar. E você pode estar se perguntando: mas por que Deus não tira logo esse problema da minha vida? Porque Ele quer te ensinar a confiar, a crescer. O obstáculo é o lugar onde a fé é provada. E quando a fé é provada, ela é fortalecida. E quando é fortalecida, ela se torna inabalável. Você já viu uma árvore que cresce em meio ao vento forte? Ela se curva, ela resiste, mas suas raízes se aprofundam. A Samuel Vogt. Deus está aprofundando suas raízes espirituais. E aqui vai uma pergunta para você refletir e comentar. Qual foi o maior obstáculo que você já enfrentou? E como Deus te sustentou? Compartilhe nos comentários. Sua história pode edificar alguém hoje. No próximo trecho, vamos mergulhar em uma história bíblica que revela como o maior obstáculo se tornou a maior bênção. Você vai se surpreender com o que Deus fez menos e com o que Ele ainda vai fazer na sua vida. Fique comigo, porque a revelação está apenas começando. E o que vem a seguir vai tocar o seu espírito de forma profunda. Amados e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes da Bíblia, menos a trajetória de José. Um jovem que teve sonhos grandiosos, mas enfrentou obstáculos gigantescos. E tudo isso para nos ensinar que o plano de Deus nunca falha. Mesmo quando tudo parece perdido, em Gênesis 37,
Vemos José sendo rejeitado pelos próprios irmãos. Eles o jogam em um poço, vendem como escravo, e ele é levado ao Egito. Imagine o coração de José, traído, sozinho, longe de casa, sem entender o porquê. Mas Deus estava escrevendo uma história que passava pelo poço, pela prisão, até chegar ao palácio. O obstáculo de José não foi um erro. Foi um caminho, foi o processo necessário para que ele se tornasse governador do Egito. E mais, para que ele salvasse sua família da fome. Você já pensou que o seu obstáculo pode estar salvando gerações futuras? Que a sua dor pode estar gerando cura para outros? Que o seu testemunho pode ser a chave para libertar alguém da incredulidade? José não murmurou. Mesmo na prisão, ele interpretava sonhos. Mesmo como escravo, ele servia com excelência, porque ele sabia, Deus estava com ele. E aqui está uma revelação para você. Deus não precisa de circunstâncias perfeitas para cumprir promessas. Ele precisa de corações dispostos, de pessoas que confiem mesmo quando não entendem. Em Gênesis 5:0-20, José diz aos seus irmãos: Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Aleluia! O que foi planejado para te ferir, Deus vai usar para te promover. Você pode estar no poço hoje, mas o palácio está no plano. Você pode estar na prisão da ansiedade, da dúvida, da escassez, mas Deus está preparando uma libertação que vai impactar sua casa, sua igreja, sua geração. E eu quero te perguntar, meu irmão, você está disposto a permanecer fiel, mesmo quando tudo parece injusto? Comente aqui embaixo. Eu sou como José. Não desisto dos meus sonhos, porque o que Deus fez com José, Ele pode fazer com você. E o que parecia fim, era só o começo. No próximo trecho, vamos falar sobre Moisés, outro homem que enfrentou obstáculos gigantescos, mas que viu o mar se abrir diante de seus olhos. A revelação continua. Fique comigo, porque o Espírito Santo está falando com você hoje, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Você já se sentiu encurralado? Como se não houvesse saída? Como se o inimigo estivesse vindo por trás e à sua frente só houvesse um mar de impossibilidades? Foi exatamente assim que Moisés se sentiu diante do Mar Vermelho. O povo de Israel havia saído do Egito, mas Faraó os perseguia com seu exército. Atrás deles, a ameaça. À frente, o mar. E no meio, o medo. Mas Deus não se esquece dos seus. Ele não abandona os que confiam nele. E foi ali, no momento mais crítico, que o milagre aconteceu. O mar se abriu. O obstáculo se transformou em caminho. A impossibilidade se tornou livramento. E aqui está uma revelação para você. Deus não vai te livrar do mar. Ele vai te fazer atravessá-lo. Porque há bênçãos que só são acessadas quando você passa pelo meio daquilo que te assusta. Você pode estar diante de um mar hoje. Um mar de dívidas. Um mar de conflitos. Um mar de dúvidas. Mas Deus está dizendo: não temas. Eu sou contigo. Eu vou abrir caminho onde não há. Em Êxodo 14:13, Moisés declara ao povo: não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Aleluia! O livramento não vem pela força humana, vem pela mão poderosa de Deus. E sabe, o que é mais lindo? Depois que o povo atravessou, o mar se fechou. O inimigo foi derrotado. O obstáculo que parecia eterno desapareceu. E eu quero te perguntar, meu irmão, você está pronto para ver Deus transformar o seu mar em estrada? Comente aqui. Eu creio que o mar vai se abrir, porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está vivo. Está operando milagres. E ele não mudou. O obstáculo não é o fim. É o cenário do milagre. É o palco onde Deus vai mostrar que Ele é Senhor sobre tudo. No próximo trecho, vamos falar sobre Jesus, o maior exemplo de como a dor pode preceder a glória. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai tocar o mais profundo do seu coração. Fique comigo, porque a revelação está crescendo, e a bênção está mais próxima do que você imagina. Amados irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você já se sentiu encurralado? Como se não houvesse saída? Como se o inimigo estivesse vindo por trás e à sua frente só houvesse um mar de impossibilidades? Foi exatamente assim que Moisés se sentiu diante do Mar Vermelho. O povo de Israel havia saído do Egito, mas Faraó os perseguia com seu exército. Atrás deles, a ameaça. À frente, o março, e no meio, o medo. Mas Deus não se esquece dos seus. Ele não abandona os que confiam nele. E foi ali, no momento mais crítico, que o milagre aconteceu. O mar se abriu, o obstáculo se transformou em caminho, a impossibilidade se tornou livramento. E aqui está uma revelação para você. Deus não vai te livrar do mar. Ele vai te fazer atravessá-lo. Porque há bênçãos que só são acessadas quando você passa pelo meio daquilo que te assusta.
Você pode estar diante de um mar hoje. Um mar de dívidas. Um mar de conflitos. Um mar de dúvidas. Mas Deus está dizendo: não temas, eu sou contigo. Eu vou abrir caminho onde não há. Em Êxodo 14:13, Moisés declara ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor. Aleluia! O livramento não vem pela força humana, vem pela mão poderosa de Deus. E sabe o que é mais lindo? Depois que o povo atravessou, o mar se fechou. O inimigo foi derrotado. O obstáculo que parecia eterno desapareceu. E eu quero te perguntar, meu irmão, você está pronto para ver Deus transformar o seu mar em estrada? Comente aqui. Eu creio que o mar vai se abrir, porque o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho está vivo, está operando milagres. E ele não mudou. O obstáculo não é o fim, é o cenário do milagre. É o palco onde Deus vai mostrar que Ele é Senhor sobre tudo. No próximo trecho, vamos falar sobre Jesus, o maior exemplo de como a dor pode preceder a glória. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai tocar o mais profundo do seu coração. Fique comigo, porque a revelação está crescendo, e a bênção está mais próxima do que você imagina. Amados irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém que nos ensinou que a maior bênção vem depois do maior obstáculo, esse alguém é Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Enfrentou a cruz antes de receber a coroa. Em Filipenses 2, 8-9, está escrito: e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Aleluia! Jesus passou pela humilhação, pela dor, pela rejeição, mas foi exaltado, foi glorificado, foi ressuscitado. A cruz foi o maior obstáculo, mas também foi o maior portal para a redenção da humanidade. E aqui está uma revelação para você. Se até Jesus precisou passar pela dor para cumprir o propósito, por que nós acharíamos que o caminho seria fácil? A dor não é sinal de abandono, é sinal de missão. Você está sofrendo? Está sendo rejeitado? Está sendo injustiçado? Então saiba, você está mais perto da glória do que imagina. Em Hebreus 12:2 lemos: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Jesus suportou porque sabia o que vinha depois. Ele viu além da dor. Ele viu a salvação. E eu quero te perguntar, meu irmão, você consegue enxergar o propósito além da dor? Comente aqui. Eu sigo Jesus mesmo com a cruz, porque a cruz não é o fim, é o início da ressurreição, é o início da vitória, é o início da eternidade. O obstáculo que você enfrenta hoje pode estar te preparando para algo eterno, para algo que vai impactar não só sua vida, mas a vida de muitos. Jesus venceu. E porque ele venceu, você também pode vencer. No desista, no pair. Não se entregue. No próximo trecho, vamos falar sobre como os discípulos enfrentaram o medo, a perseguição e a dúvida menos, e como, mesmo assim, o Espírito Santo os capacitou para transformar o mundo. A revelação continua e está ficando cada vez mais profunda. Fique comigo, porque Deus está falando com você. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Você já sentiu medo de seguir em frente? Já teve vontade de desistir da caminhada por causa das pressões, das críticas, das perseguições? Os discípulos de Jesus também passaram por isso. Depois da crucificação, eles estavam trancados, com medo dos judeus. Eles haviam visto milagres, ouvido promessas, caminhado com o Mestre. Mas agora, o obstáculo era o medo, a perseguição. Mas foi nesse cenário que o Espírito Santo desceu. Foi nesse ambiente de fragilidade que o poder de Deus se manifestou. O obstáculo não impediu o mover. Ele preparou o terreno para o avivamento. Emiatastou. O Espírito Santo encheu aquele lugar. Línguas de fogo desceram. Homens simples se tornaram pregadores poderosos. Pedro, que havia negado Jesus, agora pregava com autoridade. E milhares se converteram. Você entende isso, meu irmão? O mesmo Espírito que capacitou os discípulos está disponível para você hoje. Mesmo que você esteja com medo, mesmo que você se sinta pequeno, mesmo que você ache que não tem forças, em 2 Coríntios 12:9, o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! É na fraqueza que Deus mostra sua força, é na limitação que Ele revela sua glória. E eu quero te perguntar, você está disposto a ser cheio do Espírito, mesmo em meio à perseguição? Comente aqui: eu quero ser cheio do Espírito Santo.
Porque o avivamento não espera o cenário ideal. Ele acontece onde há corações quebrantados. Onde há sede, onde há entrega, os discípulos enfrentaram prisões, açoites, rejeição, mas não desistiram, porque eles sabiam. A bênção estava além do obstáculo. A glória estava além da dor. A recompensa estava além da cruz. E você, meu irmão, está nessa mesma jornada. Deus está te capacitando, está te enchendo, está te preparando para algo grande no próximo trecho. Vamos falar sobre você. Sim, sobre como os obstáculos da sua vida estão sendo usados por Deus para revelar o seu chamado, o seu propósito e a sua missão. A revelação está chegando ao ápice. Fique comigo porque o Espírito Santo está te despertando. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Até aqui, vimos como homens e mulheres de Deus enfrentaram obstáculos gigantescos, mas também vimos como cada obstáculo foi uma ponte para a bênção. Agora, chegou o momento de falar sobre você. Sim, você que está assistindo este vídeo no canal Essência do Louvor 3.0, você que tem enfrentado lutas, dores, dúvidas, mas que também carrega um chamado, um propósito, uma missão. O seu obstáculo não é um sinal de que Deus te abandonou. É um sinal de que Ele está te preparando, porque ninguém é levantado sem ser provado, e ninguém é aprovado sem ser quebrantado. Você já se perguntou por que a luta é tão intensa? Por que parece que tudo dá errado? Por que você ora, jejua, busca, e mesmo assim o céu parece fechado? Porque Deus está te moldando, está te ensinando a depender, está te levando a um lugar onde a sua fé será inabalável. Em Jeremias 18, o profeta vê o oleiro trabalhando no barro. O vaso se quebra, mas o oleiro não desiste. Elrit, ele reconstrói, ele transforma. Você pode estar quebrado hoje, mas Deus está te refazendo, está te moldando para algo maior. Algo que você ainda não vê, mas que já está sendo preparado nos céus. E eu quero te perguntar, meu irmão, você está disposto a ser moldado por Deus, mesmo que o processo doa? Comente aqui. Eu sou barro nas mãos do oleiro, porque quando você se entrega, Deus começa a revelar. Reveler Dawns. Revelar, direção, revelar propósito. O seu chamado é maior do que a sua dor. O seu destino é maior do que o seu desânimo. A sua missão é maior do que a sua crise. Você não está aqui por acaso. Você não está assistindo este vídeo por coincidência. Deus te trouxe até aqui para te lembrar. Além do seu maior obstáculo está a maior bênção de Deus. E essa bênção não é apenas material. E spiritual. É transformadora. No próximo e último trecho, vamos revelar a verdade mais poderosa de todas. A revelação que vai mudar a forma como você vê sua vida, sua dor e seu futuro. Fique comigo até o fim, porque o que vem agora é sobrenatural.